Mais de 85 milhões de empregos serão fechados em função da automação, da inteligência artificial e de outras tecnologias que estão surgindo. Até 2026, mais de 30 milhões de empregos poderão ser fechados no Brasil em função dos mesmos motivos, da automação, da tecnologia, da inteligência artificial. Como você está acompanhando essa situação e quais são as suas estratégias para não ficar de fora do mercado de trabalho nos próximos 5 a 10 anos? Pessoal, como vocês sabem, esse aqui é o nosso quadro Quiprocó, e a ideia desse quadro é trazermos aqui livros, relatórios, documentos, todas as ferramentas que possam nos ajudar no debate a respeito do nosso projeto de vida, projeto de carreira, empregabilidade, trabalho, formação, desenvolvimento humano, enfim, todas essas áreas que são importantes aí para a nossa vida. E a ideia é que a gente traga um pouco das informações que a gente consegue levantar sobre essas temáticas, né, e que vocês possam contribuir, comentar, falar também a respeito. Mas antes disso, claro, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar o sininho que tem aí embaixo para você acompanhar nossos vídeos e deixe seus comentários, fale o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, o que faz sentido. E é claro, traga também temas, assuntos que você talvez esteja pesquisando no seu âmbito pessoal e que possam fazer parte aqui dessa nossa conversa, tá ok? Pessoal, e para a gente conversar hoje, eu trouxe como base 3 relatórios técnicos, então 3 relatórios baseados em pesquisas, relatórios que estão pautando as estratégias no mundo empresarial e que são relatórios que vão ali nos dar alguns cenários futuros para 2025, para 2030 e para os próximos anos. É claro, não existe futurologia, né? Aqui são indicações de cenários, são tendências ou macro tendências que podem ocorrer em função do desenvolvimento aí tecnológico. Então, eu trouxe 3 relatórios, que são os relatórios que nós aqui da equipe consideramos ser os relatórios mais importantes. O primeiro relatório é o texto para discussão 2457 do IPEA. O IPEA, como vocês bem sabem, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E esse relatório foi aplicado em abril de 2019. E o título desse relatório era o seguinte: na era das máquinas, o emprego é de quem? Estimação da probabilidade de automação de ocupações no Brasil. Esse foi o primeiro documento que nós utilizamos. Ele é de 2019, tem um período aí, mas ele é um documento de base para outros documentos mais recentes. O segundo documento que nós vamos trabalhar aqui também de forma sintática, né, trazendo os apontamentos, é o documento O Trabalho do Futuro e o Futuro do Trabalho, que foi uma pesquisa realizada pela consultoria Inova, também baseado nos relatórios ali do Fórum Econômico Mundial. Essa pesquisa foi publicada em outubro de 2020, então é uma pesquisa relativamente recente, né? Está ali bem alinhada com o relatório do Fórum Econômico Mundial e traz questões assim muito importantes também. E o terceiro relatório, claro, é o próprio relatório do Fórum Econômico Mundial, que chama Relatório do Futuro do Emprego. Esse relatório, ele na íntegra está somente na sua versão em inglês, mas você encontra vários sites, vários blogs que fizeram traduções e análises desse documento. De qualquer maneira, os 3 documentos que eu apontei aqui para vocês terão seus links inseridos na descrição desse vídeo. Então, se você levantar um pouquinho a sua tela e ir lá na descrição, tem o endereço desses 3 relatórios, você pode fazer o download desses documentos e pode lê-los na íntegra, né, e tirar outras conclusões. As conclusões que eu vou trazer aqui para vocês são conclusões mais superficiais, são resultados mais superficiais, mas que já geram um alerta a respeito do cenário futuro para o nosso emprego, né, para o nosso trabalho, o que esse cenário tende a se modificar nos próximos 5, nos próximos 10 anos. E aí vem alguns dados que são dados realmente preocupantes, né? Vamos começar com alguns dados sobre empregabilidade. Veja, esses relatórios nos apontam que cerca de 47% de todos os empregos nos Estados Unidos podem estar em risco de serem automatizados em um futuro muito próximo. Quando os relatórios apontam a situação no Brasil, cerca de 30 milhões de empregos estarão em risco até 2026. Então nós estamos falando de um cenário muito curto, né, de um curto prazo. 5 anos é um tempo muito rápido, né? Para vocês terem ideia, o que são 30 milhões, né, de desempregados, ou 30 milhões de empregos, de vagas de emprego perdidas, né? No último levantamento acontecido em outubro,
o Brasil tinha 14,6% de desempregados no Brasil. Isso dava 14 milhões e 100 mil trabalhadores sem emprego nesse período. Então, até 2026, em um cenário pessimista, nós podemos ter 30 milhões de desempregados, não por falta de emprego, e aí que vem uma preocupação, né? Mas talvez por uma diminuição de vagas daqueles empregos que são empregos de tarefas mais manuais, tarefas menos reflexivas, tarefas que podem ser ocupadas por máquinas. E isso é um dado muito preocupante, né? No curto espaço de tempo, porque nós temos outras variáveis de crise também. Além disso, cerca de 54,45% dos empregos na Europa, América do Norte e América Latina também correm o risco de serem fechados, de serem finalizados em função da automação até 2046. Então, o que esses dados mostram? Que não é uma situação pontual ou local. O Fórum Econômico Mundial comenta que 85 milhões de empregos no mundo poderão ser fechados até 2025 em função da automação. E dentre as principais áreas, né, que vão ser afetadas, e algumas áreas são até inusitadas. As principais áreas que serão afetadas serão processamento de dados, contabilidade e suporte administrativo. Essas três áreas serão as áreas que possivelmente sofrerão os maiores impactos. Então, obviamente, se você atua nessas áreas, você tem que pensar como que as mudanças, a dinâmica do mercado, da tecnologia, da sociedade podem impactar na sua empregabilidade. Se você é gestor, se você é empresário, se você ocupa uma posição de tomada de decisão, você também vai ter que se preocupar em como os seus colaboradores, a sua seção, a sua empresa também vai se adaptar a essas questões, né? Mais de 80% dos executivos estão acelerando os planos para digitalizar os processos de trabalho e implementar novas tecnologias de automação. 50% dos empregadores pretendem acelerar também a automação de alguma maneira. E aí tem algumas variáveis que não estavam previstas ali em outubro de 2020, em novembro de 2020, mas que aceleraram ainda mais essa situação, que foi a pandemia, o isolamento social, as questões que nós estamos vivenciando nos últimos 11, 12 meses, né? Então, com a pandemia, com a questão do home office, com a questão do trabalho remoto, e aí são duas questões diferentes, em outro momento a gente discute o que é o home office, o que é o trabalho remoto, mas todas essas questões acabaram obrigando as empresas, não somente as empresas, né, mas obrigando a várias áreas da sociedade a buscarem na tecnologia, na automação, no trabalho remoto, soluções para poderem continuar fazendo as suas atividades. Então a pandemia acabou acelerando muito essa questão. E quando a gente pensa em empresas, é claro, pensando em empresas, estamos pensando também em trabalho, em empregabilidade, as empresas sempre tentam buscar soluções e procedimentos que diminuam seus custos. Essa é uma dinâmica empresarial muito presente, né? Então, quando você imagina que, geralmente, numa empresa que presta serviços, o maior custo da empresa é a folha de pagamento. Quando você imagina que o segundo maior custo da empresa geralmente são os custos de tecnologia, a busca para diminuir o custo na folha de pagamento e a busca por diminuir o custo em novos procedimentos tecnológicos, né, vão ser sempre uma constante para os tomadores de decisão que acompanham essas dinâmicas de mercado, e é claro que isso afeta também a nossa própria empregabilidade, consequentemente o nosso projeto de vida. Bem, quando pensamos na questão das vagas de trabalho e da diminuição da oferta das vagas de trabalho, o que a gente encontrou nesses relatórios foi o seguinte: cerca de 43% das empresas pesquisadas vão reduzir a sua força de trabalho geral devido à automação e à tecnologia. Então, aqueles procedimentos que puderem ser automatizados, possivelmente serão automatizados, e a mão e o recurso humano, né, os colaboradores daquele tipo de atividade, possivelmente serão desligados. 41% planejam expandir a contratação, mas essa contratação é dentro de áreas bem especializadas, com competências bem específicas, das quais a automação não consegue ocupar. E a gente vai apresentar alguma dessas áreas também. E 34% pretende aumentar a força de trabalho em função da integração que a tecnologia traz
para as empresas. Então, o fato de inserir tecnologia nas empresas também acaba abrindo a necessidade de outros profissionais, de outras áreas de atuação que serão aí mobilizadas pelas empresas. Bem, o relatório também apresenta que 50% dos trabalhadores que permanecerem com seus empregos até em 2026, até o período de 2030, terão que fazer processos muito aprofundados de requalificação, principalmente naquelas áreas onde a automação, a inteligência artificial não atua com profundidade. Então, os nossos conhecimentos, as nossas competências, os nossos saberes que estão hoje em nosso cotidiano, hoje no ano de 2021, não garantem necessariamente a nossa permanência no emprego para um cenário daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, necessariamente nesse percurso, muitos de nós teremos que nos aprofundar em novas competências, em novas áreas, para fazer frente, a esse avanço tecnológico nas empresas. E ainda, quando a gente pensa em uma situação pós-pandemia, uma situação onde essa situação de isolamento social finalize, além da própria questão tecnológica, a gente verifica algumas tendências que foram utilizadas na pandemia e que vão permanecer. Olha só, cerca de 84% dos empregadores devem digitalizar os processos de trabalho, incluindo uma expansão significativa do trabalho remoto. Novamente a gente comentou, a questão do home office e a questão do trabalho remoto. E há um potencial de colocar 44% da força de trabalho em home office. Imagine quais serão as outras consequências em função disso. Então, se a sua empresa tinha um escritório alugado, tinha um espaço muito amplo para as atividades, talvez com o processo de rodízio de home office, esse espaço vai ser reduzido. Pode acontecer que isso impacte o mercado imobiliário, o mercado de aluguéis, por exemplo, e isso pode gerar outras consequências no mercado, é uma situação que nós temos que acompanhar. E no Brasil, 92% dos entrevistados prevêem acelerar a digitalização e implementar ferramentas digitais de videoconferência também até 2026. E outros 88% pretendem oferecer mais oportunidades de trabalho remoto. Ou seja, vão se abrir outras vagas, obviamente, a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, mas essas vagas necessariamente irão passar pelo uso da tecnologia, pelo trabalho remoto, enfim, por esse novo cenário. Bem, e quais são os catalisadores? O que movimenta toda essa transformação, essa questão tecnológica? É claro que nós temos muitas tecnologias que já são utilizadas, que vêm expandindo. Nós já acompanhamos, por exemplo, o avanço considerável da Big Data. Nunca produzimos tantos dados, tantas informações como nesse nosso momento da história humana. Para vocês terem um parâmetro, nós produzimos mais dados e informações nos últimos 3 anos. Se você pega 2020, 2019, 2018, nós produzimos mais dados nesses 3 últimos anos do que em todos os anos da história escrita da humanidade. Nunca se produziu tantos dados e nunca se teve tantas plataformas de armazenamento de dados como agora. Isso é possível porque nós temos também uma tecnologia de computação em nuvem que nos permite ter escala no uso da tecnologia e ter especificidade no uso da tecnologia. Então, por exemplo, uma empresa que alguns anos atrás teria que gastar alguns milhões de reais para fazer uma sala-cofre, um data center, comprar máquinas, deixar na empresa, gastar com refrigeração, gastar com energia elétrica, e aí era um custo muito alto. Hoje essa mesma empresa, em função dessas tecnologias em nuvem, elas podem contratar o serviço de servidores como o Azure da Microsoft, como a Amazon, por exemplo, e ter um serviço com a qualidade superior, com suporte e acompanhamento também superior e um preço consideravelmente mais baixo para a prestação desse tipo de serviço. Então, computação em nuvem resolveu uma série de questões, uma série de limitações e permitiu escala nos empreendimentos, escala no uso dos recursos tecnológicos do empreendimento. É claro que quando eu junto Big Data, computação em nuvem, a internet das coisas, que é algo que está entrando no nosso cotidiano, a internet em todos os mecanismos, integrando a vida cotidiana, integrando aparelhos domésticos, carro, enfim, tudo a uma grande base de dados e produzindo dados em função. Isso também avança com essa questão da automação. E evidentemente, o que mais se vê
como catalisador, como variável importante nesse processo, são os grandes avanços que nós tivemos aí com inteligência artificial e com computação cognitiva nos últimos anos. A inteligência artificial, ela permite a tecnologia, os computadores, enfim, não somente compreender a linguagem humana, compreender situações de complexidade do ser humano, mas atuar em cima dessas complexidades, realizar análises, e aí tem uma questão que é muito interessante. Obviamente, a inteligência artificial consegue analisar um grande volume de dados a uma velocidade muito maior e apontar cenários mais assertivos, mas a inteligência artificial, complementada pela computação cognitiva, consegue aprender novas formas de aprender que permite que ela desenvolva processos mais corretos, mais assertivos, mais alinhados ao longo do tempo. Então tem um aprendizado que é contínuo em relação a isso, né? E aí tem várias questões que nós podemos verificar a tecnologia de inteligência artificial agindo. Por exemplo, hoje em dia, a inteligência artificial já atua na avaliação de restaurantes, inteligência artificial já permite a escrita de livros totalmente automatizado, a edição de vídeos esportivos, a composição de músicas, a identificação de imagens, de biometria, de rostos, criar itens de moda, reconhecer vozes, a voz humana com perfeição, saber se um indivíduo está mentindo, está dizendo a verdade, pilotar máquinas, planadores, aviões, carros, trens, saber que um ser humano está sonhando, conseguir acompanhar se a pessoa está dormindo, está em fase de sonho, criar linguagens próprias, advogar, clinicar. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho dessas ações, se você buscar no Google sobre a inteligência artificial da IBM, o Watson, por exemplo, ele já está inserido em várias atividades no cotidiano empresarial, e o Watson ele consegue fazer petições, consegue atuar na área de direito com assertividade muito superior aos seres humanos e consegue atuar também na área médica, porque ele tem acesso a todos os tipos de conteúdo médico e pode fazer um diagnóstico com uma precisão muito maior. Pesquisa lá o Watson da IBM, ou se você quiser também, você pode pesquisar sobre o Google IA, a inteligência artificial da Google, ou ainda você pode entrar na área de estudo da Microsoft, Academia IA, onde ela ensina a utilizar os recursos de inteligência artificial da Microsoft. Então, a inteligência artificial é que está levando, talvez, puxando um pouco mais rápido toda essa dimensão da automação. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente um site. Esse site ele foi criado por Philip Wang, que era um engenheiro de software da Uber, e esse site se utiliza da inteligência artificial, de uma grande base de dados sobre fotos, sobre características de feições humanas, e essa inteligência artificial consegue criar rostos e cenários de pessoas fictícias, de pessoas que não existem, mas com um nível de realidade que é incrível. Eu vou mostrar aqui na tela para você. Esse site se chama Essa Pessoa Não Existe. O endereço desse site está em inglês e também vou colocar aqui na página. E quando você entra nesse site, você vai ver a foto de uma pessoa, como você está vendo aí agora na tela. Se você atualizar o site, clicar em F5, mandar atualizar, ele vai gerar uma outra imagem. E no canto inferior direito do site, você vai perceber as características, as propriedades do algoritmo que foi utilizado para criar aquela imagem. Todas essas imagens, eu vou atualizar o site algumas vezes aqui para você perceber. Todas essas imagens que você está vendo na sua tela são imagens de pessoas que não existem, são imagens fictícias, mas que foram compostas, que foram criadas por meio de uma inteligência artificial que, verificando um grande banco de imagens, verificando dados biométricos, consegue compor com perfeição fotos como essa que vocês estão percebendo agora. Então isso aponta um pouquinho as possibilidades, as situações que a inteligência artificial pode gerar em nosso cotidiano. É claro que nem tudo são más notícias, nós temos boas notícias também. Esses documentos, principalmente o documento do Fórum Econômico Mundial, ele aponta que 97 milhões de empregos devem surgir também em contrapartida àqueles 85 milhões de empregos que serão fechados. Então, se eu tenho um segmento de trabalho que é mais manual, que pode ser automatizado, e aqui não vou ter um oferecimento de vagas, por outro lado,
eu vou ter ali cerca de 97 milhões de novas possibilidades de trabalho, de novas oportunidades de vaga que podem ser preenchidas. E aí os documentos apontam as principais áreas aonde essas vagas vão surgir. Verifique se você está atuando nessas áreas. Então, quais são essas áreas? Primeiro, cuidados com saúde, área de saúde, área de análise de dados de saúde, tecnologia da quarta revolução industrial, dados e inteligência artificial. Obviamente, inteligência artificial, quem souber lidar com essa tecnologia vai ter um espaço, um campo de atuação muito grande, criação de conteúdo, novas funções em engenharia, computação em nuvem e desenvolvimento de produtos. Então essas áreas são as áreas que devem surgir com maior empregabilidade, com maiores quantidades de vagas disponíveis, né? E sempre dentro de uma dimensão muito específica. Onde que essas vagas vão surgir? E aí os documentos apontam, né? Tarefas que demandam gerenciamento, aconselhamento, tomada de decisão, raciocínio, comunicação e interação. São essas as situações, as competências, né, que serão exigidas por esses profissionais aqui no futuro. Então, são geralmente aquelas áreas que precisam de uma capacidade humana, de uma sensibilidade humana, de um senso de abstração humana para poder realizar as suas operações, as suas ações. Nessa dimensão, as pessoas que tiverem determinadas competências terão uma maior possibilidade de empregabilidade. Pensando nisso tudo, quais são as áreas que vão ter maior demanda no Brasil aí nos próximos 5 a 10 anos, né? E quais são as áreas que terão retração nesse mesmo período? Então, áreas que terão uma situação de maior demanda. Bem, no Brasil, eu tinha comentado de maneira geral, e agora especificamente no Brasil. Em primeiro lugar, especialista em inteligência artificial. O Brasil não está muito bem posicionado na quantidade de especialistas em inteligência artificial, então essa é uma demanda que vai surgir muito forte nos próximos anos. Analista e cientista de dados, obviamente com a dimensão de computação em nuvem, Big Data, esse tipo de situação. Especialista em internet das coisas, especialista em transformação digital, especialista em Big Data, analista de gestão e organização, especialista em marketing digital e estratégia, gerentes de projeto, especialista em automação de processos e gerente administrativo e de serviços comerciais. São essas as áreas que possivelmente, em um cenário relativamente próximo, terão aí uma demanda maior. E quais são as áreas que terão a maior retração, terão possivelmente a maior quantidade de automação e uma diminuição das vagas? Bem, contabilidade, escrituração e folha de pagamento. Isso aqui existe uma forte tendência de ser automatizado, como já é automatizado em muitas áreas, né, nesse momento. A própria área de processamento de dados, o processamento bruto de dados é uma dimensão que a inteligência artificial já vai atuar. Trabalhadores de montagem de fábrica, secretários administrativos e executivos, reparos mecânicos e de máquinas, registro de materiais e manutenção de estoque, atendimento ao cliente. Nós podemos perceber vários bots que já estão fazendo algo semelhante em sites de vendas na internet. Caixas e funcionários de banco também é uma situação que nos últimos anos a gente também consegue acompanhar e perceber uma redução da presença de caixas físicos nas agências bancárias e ao mesmo tempo um aumento, um investimento considerável na automação, no autoatendimento por meio de serviços de internet bank e contadores e auditores de maneira geral. Então, essas questões, essas profissões, esses trabalhos, essas entregas, onde eu tenho algum tipo de atividade que pode ser feita, realizada por um algoritmo, por um sistema de inteligência artificial, por um meio de automação, eles possivelmente terão aí uma diminuição na oferta de vagas de trabalho nos próximos anos. Bem, o que se pode fazer com essa questão, né? Como que nós podemos então nos prepararmos? A palavra-chave, a tônica da vez, é requalificação ou desenvolvimento continuado, formação continuada. Não é qualquer requalificação. Existe aí algumas tendências de competências. O próprio Fórum Econômico Mundial traz 10 competências que, segundo a pesquisa que eles realizaram, serão as competências mais requeridas, mais procuradas, mais buscadas pelas empresas nos próximos anos, e a ideia é que você se prepare dentro dessas dimensões de competências. O que a gente percebe é que quem projeta, quem tem plano de carreira, projeto de vida, já deve ter percebido que nós temos uma situação de aprendizado contínuo, ou seja, não tem como garantir
que aquilo que eu estou estudando, aprendendo, trabalhando hoje garantirá o meu trabalho no futuro. Eu tenho que acompanhar as tendências e sempre me aperfeiçoar naquilo que o mercado espera dentro da dimensão profissional, obviamente, né? E nisso nós temos essas 10 competências que nós vamos comentar com vocês em um próximo vídeo que nós iremos fazer, tá ok? Espero que esse pequeno resumo, esse pequeno briefing tenha sido importante, interessante para você. Por favor, deixa seu comentário, fala o que você achou, traga outros materiais para complementar, né? A sua participação é sempre importante e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, clicar no sininho, fazer aquelas coisas todas que você já sabe, tá ok? A gente se encontra no próximo vídeo, um grande abraço!